Olá, eu sou o Marcos Valério XR, dia 2 de setembro de 2020. E se você tem um mínimo de vivência, é impossível que você já não tenha ouvido a frase de que prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Eu sempre achei essa frase absolutamente estranha, não consigo entender de onde é que tiraram essa ideia, ou melhor, vou supor de onde ela foi tirada, porque por uma série de fatores você pode considerar a profissão de uma forma simples e inequívoca uma atividade regular que você exerce em troca de meios de subsistência. Mesmo numa situação onde ainda não exista dinheiro, você pode dizer que é uma atividade regular na qual você precisa exercer para sobreviver. Então, nesse sentido, como que prostituição poderia, por exemplo, ser mais antiga do que caça, ou coleta, ou pesca, ou qualquer atividade primária necessária à sobrevivência, quer seja você fazer uma defesa do território, ou construir uma cabana? Então, por quê? Porque ela seria mais antiga do que essas? Isso é muito estranho. Até porque normalmente o fenômeno da prostituição, como se estuda antropologicamente, ele é até um pouco mais tardio. Ele geralmente está associado a sociedades já minimamente avançadas para, por exemplo, já existir dinheiro, já existir moeda. Isso evidentemente já está no estágio tal onde uma infinidade de atividades humanas profissionais já estão consolidadas. Então, que sentido faria essa afirmação? Até como uma das profissões mais antigas já seria discutível, mas vamos pensar bem. Mas vamos abrir uma possibilidade de pensar isso sem a necessidade de existir, por exemplo, a moeda, já devidamente estabelecida, numa sociedade mais organizada. Você pode pensar, no caso da mulher, que numa situação tal, presta seus serviços sexuais em troca de receber alguma coisa, ou seja, um alimento ou uma proteção de homens. Mas isso já é a ordem natural das coisas, sempre foi assim. A humanidade sempre foi gregária, vivendo em grupos, com uma série de atividades e alguns papéis já definidos, onde já está dado o fato de que as mulheres estão numa relação de sexualidade com homens, aí, pelo menos com alguns homens, e essa comunidade já provê algumas coisas para todos, para elas inclusive, já provê alguma proteção, já divide a caça. Então não tem nenhum sentido essa afirmação. Eu sempre fiquei bastante intrigado de onde é que tiraram isso. Claro, não existe nenhum estudo antropológico que faça esse tipo de afirmação, pelo menos que eu saiba. É uma coisa que se repete no senso comum. E de qualquer leitura que se faça mais precisa, ou qualquer reflexão mais aprofundada, ou você tem que alterar, esvaziar totalmente esse sentido de prostituição, ou então ela é simplesmente errada. E aí é que eu levo naquela perspectiva que eu sugeri que nós podemos refletir num determinado sentido, numa visão extremamente misógina, por sinal, a respeito da natureza feminina. Porque para você considerar, fazer com que essa fase faça sentido, então você vai ter que associar praticamente a natureza da feminilidade à prostituição. É como se todo e qualquer tipo de ato sexual fosse, por parte da mulher, um ato de prostituição. E aí sim, você redefiniu completamente o conceito. Mas eu acho que é por aí que surge essa ideia, uma espécie de moralismo bem pouco esclarecido, que vai atribuir essa noção de prostituição a todo e qualquer tipo de relação sexual que uma mulher exerça e que de alguma forma receba algo em troca, nem que seja o companheirismo, o que a mim não faz o menor sentido, porque isso já é intrínseco à humanidade, isso já está até na própria natureza. Você não teria como defender esse posicionamento num ponto de vista naturalista. Daí que eu deduzo que esse ponto de vista é uma forma de um moralismo puritano pouco esclarecido, que não tem um discernimento claro da situação e que faz isso não no sentido de fazer uma afirmação do ponto de vista histórico, sociológico. Não, é basicamente uma declaração misógina. É basicamente para dizer, estigmatizar todo o gênero feminino como prostituído. Essa que é a sacada, aquela noção confusa, claro, que até do ponto de vista bíblico é meio controversa, de achar que os males do mundo são culpa das mulheres.
Veja só, não confundam isso com uma defesa de viés feminista, não. Eu tenho uma noção muito clara. Não dá para você colocar culpa em ninguém, em especial, pela essa dinâmica histórica. É dos dois lados. E digo mesmo, por exemplo, até para a adoção do patriarcado. O patriarcado, ele é um tipo de contrato social que beneficia não só os dois lados, como na verdade beneficia ainda mais as mulheres do que os homens. Não é à toa que o seu elemento crucial e fundamental é o reconhecimento da paternidade, ou seja, de que um homem em especial é o pai daquela criança que foi gerada. E você vê hoje, quem tem mais interesse em garantir esse reconhecimento? Até hoje, mulheres, claro. Os homens normalmente, frequentemente, fogem dessa responsabilidade. Daí você... E se uma vez se estabeleça essa responsabilidade que vai fazer com que ele tenha que prover dessa mulher e para esse filho, que também é dele, você tem então uma estrutura social com o objetivo de proteger as mulheres, para impedir que elas se tornem mães solteiras desamparadas. Uma instituição que vai responsabilizar esses homens independente deles quererem ou não. Então não faz nenhum sentido você dizer que o patriarcado é uma forma de oprimir a mulher, como se fosse que normalmente no mundo primitivo não é interesse dos homens assumir essa responsabilidade. Então veja assim, eu coloquei esse ponto exatamente para levantar essa questão do patriarcado. Frequentemente feministas fazem essa acusação de que a prostituição ela é uma coisa intrínseca à sociedade patriarcal. E é mesmo, isso ouvimos totalmente. Mas se isso é real, então cai totalmente por terra a ideia de ser a profissão mais antiga do mundo, porque o patriarcado é tardio na história da humanidade. A humanidade está aí há um período difícil de definir, 200, 300, alguns falam em 1 milhão de anos. Agora, patriarcado, como nós entendemos, é uma coisa que não tem 10 mil anos. Ele é o responsável direto pela criação da civilização, a relação direta com a civilização. Então, assim sendo, não tem como ser a profissão mais antiga do mundo, mas é sim um dos componentes da estrutura patriarcal. Por quê? Porque ao estabelecer um sistema de compromissos, um sistema de trocas onde a mulher tem que trocar a sua fidelidade sexual para que o homem tenha certeza da paternidade, e para isso ele possa prover para essa mulher e para esse filho, ao estabelecer esse contrato de obrigações, houve restrições na liberdade sexual, ou seja, houve regulação da sexualidade. Se for possível demonstrar na maioria das sociedades que uma criança tal é filho de um homem em especial, ele vai haver um ônus social em cima dele, uma pressão sobre ele para que ele forneça alguma coisa em troca para essa mulher, mesmo nas sociedades onde estigmatizam a prostituição, mesmo nas sociedades que estigmatizam o sexo fora da relação contratual de um casamento. Só que apesar de tudo, mesmo em sociedades suficientemente reguladoras da sexualidade, às vezes significativamente repressoras, a figura da prostituição está lá. Por quê? Porque a prostituição cumpre um papel de válvula de escape, onde, como você restringiu determinadas oportunidades, determinadas possibilidades por meio da regulação sexual, e como isso gera uma certa tensão, gera uma certa frustração, uma das formas de tentar preservar essas instituições é que exista para os homens uma opção de descarregar o impulso sexual dele sem estar necessariamente contraindo novas contrações familiares. E a prostituta é alguém que geralmente domina o básico de alguns recursos, de algumas técnicas para prevenir uma gravidez. E aí o que você acontece? Se não tivesse a prostituição, o impulso sexual masculino extremamente expansivo tenderia a gerar uma maior quantidade de relações extraconjugais, ou seja, a obtenção de amantes seria mais comum e mais frequente, e isso sim coloca a instituição do casamento num risco maior. Por isso que na maioria das sociedades tradicionais existe prostituição, se não todas, até mesmo naquelas mais
moralistas, ela de um modo ou de outro está disponibilizada por ali. É praticamente um mecanismo de contenção de danos. Remove essa possibilidade e só resta ao homem casado a infidelidade de uma forma mais direta e mais arriscada com uma outra mulher que pode decidir disputar a relação, a atenção desse homem com a sua família titular. Daí porque, muito provavelmente por isso, por mais que se recrimine essa instituição, por mais que haja vergonha envolvida, de um modo ou de outro, ela está presente. E para explicar isso melhor, eu apelo à minha leitura, uma interpretação mitológica do mito de Adão, Eva e Lilith. A ideia de que Lilith, por sinal é essa aqui, né, que tem nesse desenho aqui, teria sido na verdade a primeira mulher de Adão, e por insubmissão ela se rebelou, simbolicamente demonstrado pelo fato de ela não querer ficar por baixo na relação, e depois foi criado Eva. Lilith foi expulsa do paraíso, passou a copular com demônios, gerou uma prole demoníaca, e entre outras coisas não teria sido atingido diretamente pelos efeitos da expulsão do paraíso, sendo em parte também imortal. Mas o mais relevante aí é que a feminilidade foi dividida em dois papéis primordiais: o aspecto Eva e o aspecto Lilith. O aspecto Eva, evidentemente, é o aspecto socialmente aceito da mãe de família, da esposa, da mulher já devidamente inserida numa estrutura social claramente reconhecida e minimamente dignificada. Enquanto o aspecto Lilith é o aspecto obscuro da feminilidade, que inclui, claro, a sexualidade livre, logo a prostituição, e também uma série de dificuldades de se lidar com o gênero feminino, uma dificuldade, uma série de traumas. Então esses dois aspectos estariam presentes, são dois aspectos que fazem parte da psique feminina, mas enquanto um é trazido à superfície e devidamente aceito, o outro ele é reprimido. E evidentemente, quando se fala em aspectos, não se pode nunca pensar que algumas mulheres são um e outras mulheres são outro. Não, esses aspectos estão presentes evidentemente em todas as mulheres, em maior ou menor grau. Então toda mulher vai ter um aspecto Eva e um aspecto Lilith. O aspecto Lilith sendo um aspecto geralmente, em termos junguianos, da sombra. Em termos freudianos, que vai absorver uma grande parte do id, mas vai estar sempre confrontando pelo superego. Mas é claramente um aspecto presente e que faz parte da psique feminina. E aí sim, aí você pode perceber mais uma vez essa noção da prostituição como a profissão mais antiga do mundo, como sendo uma espécie de misoginia e um moralismo não esclarecido, porque esse aspecto prostituição estaria, claro, no aspecto Lilith. E sendo um aspecto reprimido, você diria que, fazendo parte da psique feminina, essa prostituição, esse potencial para a prostituição, que se confundiria com toda e qualquer forma de sexualidade mais livre, com toda e qualquer forma, por exemplo, até do fato de uma mulher gostar do ato sexual, isso se tornaria um reflexo desse aspecto primordial, que é um aspecto tido como uma sexualidade maléfica, a feminilidade maléfica. E aí você começa a perceber o imbróglio que está aí por trás. Evidentemente, eu, como um defensor da humanidade plena, do reconhecimento dos aspectos obscuros, para que eles possam ser não exatamente levantados e jogados na sociedade, não, o reconhecimento dos aspectos obscuros, para inclusive melhor controlá-los. E ao fazer esse melhor controle, você precisa saber o que desse aspecto obscuro que você pode permitir emergir mais, o que você deve reprimir mais, mas de uma forma mais esclarecida, porque nesse aspecto Lilith não está presente apenas essa questão da prostituição, está presente também uma série de aspectos
simbolicamente demoníacos. Por exemplo, atribui-se ao mito de Lilith, por exemplo, a ideia de infanticídio. Aquela noção de você, por exemplo, matar as crianças, do qual inclui até mesmo o aborto, mas matar no sentido não apenas por maldade, mas no sentido às vezes prático até, daquelas sociedades mais primitivas que às vezes por perceber uma dificuldade de se criar, de sustentar um determinado quantidade de meninas, às vezes acha que é inviável, então acha melhor eliminar algumas para ter que os outros tenham mais chances de sobrevivência. Ou você pode também pensar nesse aspecto Lilith, daquele aspecto feminino mais negativo mesmo, aquele aspecto mais manipulatório, mais vingativo, que às vezes seduz os homens de forma, não no sentido, não por amor, mas seduz por mecanismo de controle, às vezes um mecanismo de prejudicar, de utilizar a sua sexualidade de forma danosa. Então tudo isso estaria presente nesse aspecto Lilith. Mas nem todos os elementos obscuros e reprimidos são necessariamente maléficos. Assim como no caso masculino, e aí sim é bom deixar muito claro que evidentemente há aspectos distintos da psique masculina também, mas normalmente eles estão um pouco mais integrados socialmente, um pouco mais reconhecidos do que no caso feminino. Até porque quando se fala nesse aspecto maligno masculino, você vai notar principalmente esse aspecto da violência, né? do assassino, do agressor. E esse papel sempre existiu, um papel social também reservado, como da caça, da guerra, do policiamento, de toda a forma as possibilidades de violência que também tem seu papel social devidamente reconhecido. Sem contar que, sendo a violência o pilar fundamental de qualquer tipo de organização social, que é aquilo que as pessoas esquecem, mas por mais complexa e avançada e eticamente, pretensamente desenvolvida seja uma civilização, invariavelmente o seu pilar fundamental é a violência, é a força de homens em armas. Então o simples reconhecimento intuitivo desse papel já exige que se reconheça um pouco mais esse obscuro masculino, pelo menos em algum grau. Ao passo que é mais fácil esconder esse obscuro feminino, porque você pode fingir que essa sexualidade mais livre, essa sexualidade Lilith mais associada, não só à prostituição, mas que também pode estar associada à pornografia, ou simples uso da sensualidade de uma forma mais direta, mais autônoma, não relacionada à manutenção direta da estrutura social, já é mais fácil você dizer que isso pode ser eliminado, como os moralistas vivem dizendo, como as pessoas aí acham que é possível, vamos acabar com a prostituição, vamos acabar com a pornografia. Não é impossível. Pelo menos numa estrutura social que nós temos, isso é simplesmente impossível. E numa estrutura social mais sofisticada, dentro dessa estrutura patriarcal, menos liberal, onde você conseguiria sim eliminar uma série de elementos que são perfeitamente possíveis de ser eliminados, ainda assim tende a haver determinadas atividades que vão resistir a essa forma de tentar normatizar a sexualidade, tentar controlá-la de um modo assim totalmente emergente, totalmente acima do nível dos instintos, dos impulsos, livre de qualquer forma de vergonha. Não é possível. Isso simplesmente não me parece ser possível. Na melhor das hipóteses, você vai gerar uma rede de amantes, você vai gerar uma rede de trocas, até em países onde controlado isso de uma forma extremamente rígida, como Coreia do Norte, existem suspeitas de redes ocultas de prostituição. Outro dia surgiu até aí uma notícia aí dizendo que Kim Jong-un teria mandado executar um cafetão lá que tinha um esquema de prostituição no estado. Eu, aliás, nem verifiquei isso, mas seria uma das coisas que se diz sobre a Coreia do Norte que eu acharia que é possível. Eu acho perfeitamente possível que isso ocorrer. Mas demonstraria apenas que, por mais repressão que tenha, por mais moralista, por mais organizada e por menos vulnerável que seja uma sociedade a esse liberalismo que torna indelével essas expressões de pornografia e de prostituição, mesmo nessa sociedade vai haver estruturas submersas que vão tentar dar conta dessa demanda. Isso é perfeitamente plausível. Claro, você tem que verificar isso, mas eu não duvido, e aliás eu acho que
altamente provável que exista, assim como nós sabemos que existe, por exemplo, na China, por mais repressora que ela seja, e por mais que seja um dos poucos países do mundo que conseguem proibir pornografia na internet em larga escala. Então você vê que não é uma questão tão simples. São tradições culturais arraigadas nas sociedades tradicionais que fazem parte não apenas por uma contaminação, não apenas como fazem parte também todos os males que não se consegue eliminar por uma questão entrópica, mas que cumprem também um papel aí dentro. E isso, para você compreender isso mais plenamente, você tem que tentar pensar em termos mais profundos. E eu acho que essa noção da simbologia mitológica, ela ajuda bastante a você compreender isso. Não é à toa que os grandes psicólogos, os grandes psicanalistas sempre apelaram para leituras desses mitos, para tentar extrair daí significados mais profundos. Mas eu não vou me alongar mais. O que tinha para dizer basicamente era isso, que essa afirmação de que prostituição é a profissão mais antiga do mundo, ela não faz sentido, a não ser que você redefine completamente o conceito com uma verve muito grande de um moralismo tacanho que não compreende devidamente a sociedade em que vive. Que esse fenômeno da prostituição, ele é extremamente profundo, extremamente arraigado, ele é tradicional, não tem como você simplesmente eliminá-lo de uma forma simples, muitíssimo menos numa sociedade liberal, onde você não vai conseguir eliminar nem mesmo pornografia, com todos os problemas que eu já apontei num vídeo anterior. E eu vou deixar para o próximo vídeo o que eu acho que deveria ser feito para combater pornografia, sim, mas no sentido realista, combater aquilo que pode ser realmente combatido, sem nutrir a ilusão de que é possível você eliminar uma estrutura profundamente arraigada, como se fosse possível essa leitura moralista fosse uma coisa minimamente defensável, quando não é, uma coisa extremamente ingênua. Nesse próximo vídeo eu pretendo dar essas dicas de que é possível sim fazer uma repressão, fazer um controle maior, uma regulação mais pesada para minimizar os danos disso, mas deixando muito claro que não só não é possível eliminar tudo, como se fosse possível, geraria um problema talvez até pior. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 2 de setembro de 2020. Obrigado por sua atenção.